Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Amém, meus amados. Já tem alguns dias que o Brasil tem passado por um momento político aí meio turbulento, né? Pessoas se rebelando contra algumas coisas e muitos dizendo que o gigante acordou e aquela história toda, aquela inflamação do povo em busca de algo. Nós até então nós não tínhamos falado sobre isso aqui. Nós vamos continuar não falando sobre isso. Eu lembrei disso, na verdade estou falando isso porque essas manifestações, elas me fizeram lembrar de um ditado popular, que é o que nós vamos falar. Quem já ouviu falar que a voz do povo é a voz de Deus? Isso, quando a gente acha que está na razão, então, a voz do povo é a voz de Deus. E o nosso tema hoje é: a voz do povo não é a voz de Deus. Amém? Olhe para o irmão que está do seu lado aí e diga para ele: a voz do povo não é a voz de Deus. Nós vamos ver alguns exemplos na palavra em que a voz do povo não era a voz de Deus. E que em grande parte das vezes em que muitas pessoas gritam e buscam algumas coisas e dizem isso, elas estão erradas. Não quero tirar a razão de quem tem buscado por algumas coisas aí no Brasil que a gente tem visto. Não estou dizendo que está certo, que está errado, eu não vou entrar nesse mérito. Todos têm direito de buscar os seus direitos. Nós vamos falar disso no final. Mas nem sempre o que todos querem é a vontade de Deus. Pode acontecer. Mas daí a falar que a voz do povo é a voz de Deus, é um erro muito grave que até muitas vezes os cristãos caem nessa. E acham que porque todos estão querendo, é aquilo que Deus está querendo. Eu convido os irmãos a abrirem em Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 32. Livro de Êxodo, capítulo 32. Amém? Então tá. A partir do versículo 1. Diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhe Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos e vossas filhas, e trazei-nas. Então o povo as tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com o burril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã
será festa ao Senhor. Amém? Pois é. Moisés estava alguns dias sumido já. Moisés tinha subido ao monte para ter uma conversa, uma prosa com Deus. E alguns dias já Moisés não voltava ao arraial, ao meio do povo. E o povo, sem um líder, sem alguma referência, se enlouqueceu. Chegou junto em Arão, que era o mais próximo de líder que eles tinham, porque a liderança do povo era de Moisés, mas Arão era o auxiliar de Moisés, né? Vamos colocar assim. E aí, na falta de Moisés, vamos para Arão. Vamos bater em cima de Arão para resolver essa nossa situação. E a palavra diz que eles se rodearam em Arão e clamaram: vamos fazer um Deus para nós, porque o tal do Moisés sumiu. E a gente não sabe o que aconteceu. O povo clamava por alguém, por uma referência, por algo que fosse palpável, que pudesse se pegar para poder colocar sua fé. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós precisamos de algo visível. Muitas vezes nós chegamos em algumas situações e queremos que grandes milagres aconteçam. Chegamos na beira do corguinho ali, parado, enquanto as águas não se abrirem na travessa. Muitas vezes nós estamos querendo coisas miraculosas acontecerem. É do homem isso, dessa sede de ter algo visível, algo que consegue se pegar para se acreditar. Só que se você precisa disso, de alguma coisa palpável, para poder colocar a sua fé, já não é mais fé o que você tem. Porque a definição de fé é a convicção. Me refresca a memória, pastor, que me fugiu. Convicção de fatos que não se vê. Exatamente. Certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, nada daquilo que a gente possa ver ou que já está perto de nós. Essa é a definição de fé. É confiar naquilo que não aconteceu e ter a certeza de que aquilo que a gente não está vendo existe. E o povo, ali na época, o povo queria algo. O povo clamava por algo. E Arão, para não arranjar confusão com ninguém, mais do que prontamente, me dá o ouro que vocês têm, que a gente vai resolver a situação agora. E fez o bezerro de ouro para eles. E ainda mais, esse é o Deus que tirou vocês do Egito, e amanhã vai ter festa. Não bastava Arão ter feito a burrada que fez, determinou, não, amanhã é feriado, encerra tudo, que amanhã nós vamos fazer festa para o nosso Deus. O povo clamava por algo. Arão, se tivesse nos dias de hoje, teria dito: a voz do povo é a voz de Deus. Vamos fazer então o Deus que tanto nós queremos. E a gente viu o quanto isso trouxe prejuízo, trouxe morte para o meio do povo. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Muitas vezes nós, envolvidos numa situação, pelo desejo de ter aquilo que nós tanto sonhamos, e que tantas pessoas sonham, tantas pessoas querem, a gente vai na pilha, vai no mesmo embalo. Não é isso. Não importa o que a gente tenha que fazer, nós vamos exigir os nossos direitos. Assim como muitas pessoas têm feito. Têm exigido os seus direitos, mas da forma errada. Depedrando, quebrando coisas de pessoas que não têm nada a ver com isso.
Muitas vezes nós caímos na besteira de correr atrás daquilo que é por direito nosso, ou que nós achamos que é direito nosso, mas da forma errada. De maneiras, por caminhos errados. E aí a gente perde a nossa razão. A gente perde o nosso direito. E algumas coisas a gente precisa observar quando há um clamor muito grande do povo em busca de algo. E a primeira coisa é: observe o seu líder. Ou melhor, observe o líder desse clamor todo. O povo ali, na época de Arão, eles não se atentaram para aquilo que Moisés tinha orientado. Eles foram até Arão, Arão não teve pulso firme de falar: não, nós vamos aguardar, porque Moisés saiu, mas vai voltar. Arão foi movido pelo medo, talvez, do povo pressionando ele, ou pela emoção do momento, e perdeu a referência de Deus. O povo não observou o líder que tinha. Muitas vezes pessoas têm feito grandes burradas por ir atrás de líderes que não são capazes de liderar verdadeiramente. Isso em todas as áreas, tanto na área espiritual, nas igrejas. A gente tem visto algumas polêmicas em cima de algumas igrejas, aliás, em cima de líderes de algumas igrejas que têm feito algumas coisas erradas, e todo o povo acaba sofrendo por causa disso. Todo o povo, nessa situação, tratando da igreja, o que acontece em cima de determinados líderes de algumas igrejas, refletem em todos os cristãos. Porque para aqueles que não conhecem a Deus verdadeiramente, quando se fala de um cristão, quando um cristão faz alguma coisa errada, todos eles pagam o preço por isso. Pastor é tudo, pastor, que o seu nome ouça, pastor é tudo sem vergonha, pastor gosta muito de dinheiro, igrejas só estão aí para roubar o dinheiro dos outros. A gente vê em jornais pessoas anunciando já para poder se associar com alguém para montar a igreja. E outra, embaixo, lucro garantido. Maus líderes têm tornado igrejas negócios, como fonte de renda. E ao invés de você ir, das pessoas irem para a igreja, buscando algo, buscando uma solução, muitas vezes, para os problemas, para situações difíceis que têm passado, estão indo para deixar até aquele pouco que tem. Estão sendo enganadas. Então, nós precisamos observar os líderes dessa multidão. Quando muitas pessoas se levantam em busca de alguma coisa, nós precisamos observar quem é o líder. Esse líder que está chefiando essas pessoas tem uma comunhão real com Deus? Tem observado os princípios de Deus? Tem observado a palavra de Deus? E aí você acaba começando a fazer alguns princípios para a sua vida, quando a gente observa isso. Você acaba não entrando em muitas manifestações, em muitas... me fugiu o termo agora. Muitas polêmicas. Quando você vê que as pessoas que estão liderando essas polêmicas, estão liderando esses problemas, não têm uma visão muito clara de quem é Deus na própria vida. E aí você começa a olhar e fala assim: opa, eu ia atrás desse cara. É a mesma coisa que aquele povo fez com Arão.
Arão não teve o pulso firme e a visão firme no Senhor de orientar aquele povo e falar assim, não, nós não vamos fazer nada. Enquanto Moisés não quer o nosso líder, que é o nosso representante de Deus, porque o próprio Deus disse que Moisés seria para Arão como Deus. Moisés seria o representante de Deus para Arão, e Arão seria o representante de Moisés para o povo. E Arão não aguentou a pressão. E aí eu queria lembrar agora de outro clamor, lá em Mateus. Mateus capítulo 27. Mateus 27, versículo 17, e depois o versículo 20 em diante. Amém? Mateus 27, 17. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos, a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Pilatos estava ali diante de uma multidão. Mais uma vez, um povo reunido diante de uma situação, e Pilatos ali tinha a oportunidade de fazer algo diferente. E ele perguntou ao povo, quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou a Jesus Cristo? E aí do versículo 20 para frente, olha a resposta. Quando eu vi isso, analisando por essa ótica, eu fiquei, parece que eu fiquei vendo a imagem daquele povo gritando, assim como a gente vê por aí muitas vezes, um povo clamando e gritando e buscando algo, e que muitas vezes estão errados. Versículo 20 em diante. Mas os principais sacerdotes, os anciãos, persuadiram o povo a quem pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador, qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles, Barrabás. Replicou-lhes Pilatos, que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais, sejam crucificados. Vendo Pilatos que nada conseguia antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu, caia sobre nós o sangue caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. É muito fácil de enxergar um clamor do povo aqui agora, né? Barrabás, nós queremos Barrabás. Crucifica Cristo, crucifique a Cristo, crucifique a Cristo. O povo clamava. Novamente, a voz do povo foi interpretada como a voz de Deus. Dessa vez, enganada por alguns líderes, falsos líderes, que a palavra diz que os sacerdotes, os anciãos, persuadiram o povo para que eles pudessem, enganaram o povo para que eles pudessem gritar isso. E muitos dizem que esse povo que estava na frente de Pilatos e de Jesus era o mesmo que estavam há poucos dias antes disso, gritando Hosana, Hosana, e derramando os seus ramos ali para que Jesus passasse sobre aqueles ramos, sobre as capas, e fazendo festa para Jesus. A segunda coisa que nós precisamos observar
é a situação num todo à luz da palavra de Deus. O que a palavra diz a respeito de toda essa situação. Não estou falando, às vezes eu cito exemplos dessa manifestação que nós tivemos, estamos tendo, mas não tem nada a ver com isso. Estamos falando da nossa vida de forma normal, no cotidiano das nossas vidas. Muitas vezes nós buscamos aquilo que todo mundo quer. A Sueli falou aqui a respeito do modismo que o mundo tem. Se você não está andando com o sapato que está na moda, você está fora da... Se você não está andando com o modelo de camisa que o mundo está usando, você está fora da moda. Se você não tem o carro do jeito que agora o mundo oferece, seu carro já não vale mais nada. Como se ele não pudesse te levar mais para lugar nenhum. O mundo oferece algumas coisas e nós temos comprado essas coisas. Comprado não apenas com dinheiro, nós temos comprado essas ideias de que se não for do jeito que o mundo oferece, não serve. As mulheres, se não forem magrinhas como as modelos das revistas, se não forem daquele perfil, daquele molde, eu tenho que fazer regime, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que comprar isso, comprar aquilo, para me manter no padrão que o mundo tem oferecido. Nós precisamos observar todas essas coisas baseados na palavra. Se a própria palavra diz que luz para os meus pés, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É a palavra de Deus. Se ela está sendo realmente isso, glória a Deus. Porque nós não vamos ser levados por todo o vento de doutrina, nós não vamos ser levados por qualquer modismo que o mundo ofereça, por qualquer tipo de clamor que as pessoas façam. Nós vamos ter mais critérios com as coisas. Não estou falando que a gente tem que ficar alienado ao mundo. Que você não possa comprar a camisa que está na moda porque você gostou. Você não possa comprar, seja lá o que for, que está na moda agora, porque você gostou. Mas que seja porque você gostou e não porque está na moda. Como nós vemos pessoas falando, não, eu preciso comprar. Mas você tem um igualzinho assim de outro modelo. Não, aquele já está velho, aquele já não serve mais. Nós podemos sim querer coisas boas, querer coisas novas, buscar os nossos direitos. Muitas vezes a gente acha que os cristãos não podem, tem que abaixar a cabeça para tudo, A pessoa levantou a voz, falou alguma coisa, não, abaixa a cabeça, eu sou cristão, não posso questionar ninguém. Nós temos que buscar os nossos direitos. Como cristãos, direitos de cristãos que Deus nos concede, e direitos de cidadãos que nós temos por lei. Algo muito interessante que me chamou a atenção, Paulo, ele fez valer o direito dele de cidadão. Paulo foi preso em certa ocasião, foi preso injustamente, apanhou, e quando descobriram que Paulo era romano, quiseram liberar Paulo pelos fundos da prisão. Paulo bateu o pé e falou assim, não senhor, aqui não. Eu sou descendente de romano e mereço e quero ser tratado como tal. E impôs e solicitou e exigiu seus direitos como cidadão romano. Nós, como cidadãos brasileiros, nós temos os nossos direitos. Vocês, eu, todos nós, precisamos conhecer os nossos direitos e fazer valer os nossos direitos. Porque quando nós fazemos isso,
nós não somos passados para trás, nós não somos vistos como os alienados, os bobinhos. Não, nós temos que fazer valer os nossos direitos da forma certa. Todo mundo que tem direitos tem deveres também. Então, se você quer fazer valer a pena os seus direitos, busque fazer aquilo que você deve fazer. Assim como cidadão e assim como cristão. Paulo fazia valer a pena. Tanto os direitos dele como cidadão, como os direitos dele de cristão. Ele fazia os deveres dele e ele aproveitava os direitos dele. Deus concede vários direitos a nós que somos separados por Ele. A palavra diz que nós, a partir do momento que aceitamos a Cristo, nós passamos a ser nação santa, povo separado por Deus, de propriedade exclusiva de Deus. Nós temos os direitos por ser co-herdeiros com Cristo. Temos vários benefícios que acompanham aqueles que aceitam a Cristo. E muitas vezes nós temos feito de coitadinhos. Quando o inimigo, quando o diabo lança coisas na nossa cara, quando lança coisas na nossa vida, é verdade, eu fiz isso mesmo. Sou um pobre coitado. Aceitei a Cristo, mas fazer o quê? Não. Nós temos os nossos direitos de cristão e precisamos fazer valer a pena esses direitos. Precisamos usufruir desses direitos. E aí, quando a gente lembra de algumas coisas que pessoas têm exigido e têm buscado, e quando eu estava estudando, lendo um pouco mais sobre isso, eu vi um site que trazia várias palavras e pensamentos humanos, de homens que o mundo tem, e ele fazendo essa ligação com a palavra de Deus. Uma era essa, né, a voz do povo não é a voz de Deus. E o outro ele fala sobre, eu tenho feito, como é que era? Me fugiu agora. Eu tenho tentado fazer o direito de ser salvo, né? Alguma coisa assim. Ou seja, eu tenho buscado ser salvo, ter o direito de ser salvo. E aí uma frase e uma comparação que tinha lá que eu achei muito interessante. A nossa salvação, ela não é pelas nossas ações. A nossa salvação, ela independe daquilo que você faz, daquilo que eu faço. A nossa salvação, ela vem através da graça. Graça é favor imerecido. É um presente que Deus nos dá. E se dependesse de algo que nós fizéssemos, não seria um presente. Seria um prêmio. Seria uma... Fugiu o texto, a palavra. Seria uma compensação. Né? O seu salário, o meu salário, não é um presente que a empresa te dá. É a compensação do seu trabalho. Então você merece o seu salário. A salvação nós não merecemos. Nós ganhamos ela. Nós fomos presenteados com a nossa salvação através de Cristo. E muitas vezes nós perdemos o foco em algumas coisas com aquilo que o mundo tem oferecido. Hoje um tema muito falado, união estável, união de pessoas do mesmo sexo. Casamento de homossexuais. Tem se falado disso muito. Em vários programas, filmes, em tudo quanto é lugar a gente vê pessoas falando que é normal. Direito, as pessoas têm o direito, o livre-arbítrio de escolher com quem querem casar ou não. Aquele negócio todo que as pessoas falam. Mas se a gente analisar, observar essa situação à luz da palavra, se a gente não observar, a gente começa a entrar nessa onda também.
disse, não, o povo está falando, já é normal. E aí a gente volta para Romanos 2. Romanos 12, perdão. Para a gente encerrar. Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou falar de duas situações. Primeiro, o vosso culto racional. Você fazer as coisas, você cultuar a Deus ciente do que você está fazendo. Você entregar o seu corpo ciente desse culto que você está fazendo. Eu estou cultuando a Deus, entregando a minha vida a Deus. Consciente. Não porque pastor está falando, não porque missionário está falando, não porque todas as pessoas estão fazendo. Cada um de nós temos que estar ciente disso. Que a nossa vida é entregue a Deus. Deus não está roubando a sua vida. Você tem que entregar a sua vida. A segunda, transformação de mente, transformação de ideias. O mundo tem nos levado a pensar e a ver as coisas de uma forma. Transforma, muda, porque senão você entra no mesmo clamor que as pessoas, no mesmo clamor que as pessoas fizeram para Arão, no mesmo clamor que as pessoas fizeram para Pilatos, e sofrem as consequências por isso. Então, que fique bem claro para todos nós, que a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. Quando muitas pessoas clamam por algo, observe quem está chefiando, quem está liderando. Quando a gente fala chefiar, parece de bandidagem, né? Quem está liderando esse clamor todo. E tente olhar a situação toda de uma forma mais completa e baseada na palavra. Para ver se vale a pena exigir esses direitos que as pessoas têm buscado, ou se não vai fugir daquilo que Deus quer para a sua vida. Amém? E lembre-se, salvação é pela graça de Deus. Não é por aquilo que você possa fazer, não é por aquilo que você tenha tentado fazer, é pela graça. E aquilo que as pessoas têm oferecido, falando que se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, você não vai adquirir a sua salvação, observe um pouco melhor. Porque a própria palavra nos diz isso, que a salvação, ela é pela graça, é dom de Deus, não é baseada em aquilo que você pode fazer, em aquilo que eu posso fazer. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, Tu és santo, Tu és grande, Tu és poderoso, e nós Te louvamos, Pai, por essa palavra, por isso que o Senhor tratou o nosso coração. Nós queremos entender, Pai, a cada dia, que aquilo que o mundo oferece, aquilo que parece muito certo aos nossos olhos, nem sempre é, Pai. Nós queremos aprender, Pai, a olhar para Ti, a visualizar as Tuas vontades, a entender aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Sabemos que muitas vezes não é aquilo que nós queremos, Pai, não é aquilo que nós desejamos, mas sabemos que é o melhor. Sempre, Pai, sempre que o Senhor tem algo para as nossas vidas, é muito melhor do que aquilo que nós podemos fazer, ou aquilo que nós podemos querer para nós mesmos. Pai, que o Senhor abra os nossos olhos, que nós possamos requerer, buscar os nossos direitos, sim, Pai, como cidadãos, como cristãos, Pai, e não possamos ser abalados aí com qualquer clamor do povo, com qualquer bradar do inimigo, Pai. Pelo contrário, que nós possamos estar firmes na convicção de que o Senhor é aquele que age em nossas vidas, que o Senhor é aquele que faz
grandes coisas em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, abra, Senhor, abra nossa mente, abra os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos entender a Tua vontade, para que nós possamos, Senhor, entender o Teu plano, entender o Teu projeto e saber aquilo que o Senhor quer para nós, aquilo que o Senhor sonha, Pai, para cada um de nós. E nós possamos a cada dia nos apegar e nos firmar neste sonho, nesse sonho que vem do Senhor, Pai, e não naquilo que nós queremos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa fortalecer essa palavra e trazer ao coração de cada um aquilo que eu não pude falar, aquilo que eu não consegui transmitir, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo frutifique, Pai, esta palavra no coração de cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Igreja, pode sentar?